Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Estamos hoje encerrando com chave de ouro mais uma semana. E a saber, a 11ª semana. Estamos quase concluindo o trimestre. Ainda faltam 2 semanas para isso acontecer. E eu espero contar com tua presença até lá. Sabe uma coisa que vai te ajudar a manter firme esse nosso relacionamento, né? Esse nosso momento aqui, onde nós nos reunimos para ter um momento com Deus, é exatamente a tua inscrição. Por meio da tua inscrição, eu vou te notificar e vou te dizer: ei, hoje tem momento com Deus, hoje tem estudo guiado, hoje tem o melhor momento do teu dia. Vem junto comigo buscar a presença de Deus. A inscrição vai proporcionar tudo isso. Um outro ponto muito importante é a questão do gostei. O gostei é quando você une a sua força junto com a minha para nós proclamarmos juntos as palavras da vida, né? As boas novas do Evangelho. E o gostei vai proporcionar exatamente isso. A plataforma vai recomendar, vai indicar esse vídeo para mais e mais pessoas. Isso será maravilhoso, tá certo? Nessa ocasião, eu quero convidar você a juntos fazermos uma oração e logo em seguida entrarmos no estudo de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua santa presença. Que nessa ocasião, por meio desse estudo, nós não apenas venhamos a adquirir conhecimento, mas acima de tudo, venhamos a desenvolver e solidificar mais ainda o nosso relacionamento contigo. Que por meio desse conhecimento adquirido, a gente venha a desenvolver uma convicção mais certa e profunda de que estamos sim nos relacionando com a pessoa certa e estamos no caminho certo para a vida eterna. Que Teu Santo Espírito possa nos abençoar com tudo isso. Também pedimos, Pai, a justificação, a graça redentora proporcionada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que os méritos dele possa nos substituir, nos justificar diante de Ti, para assim sermos vistos por Ti como filhos que estão puros e limpos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Dá-nos tudo isso, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é o estudo adicional, mas, como de costume, na sexta-feira, a gente faz um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente estudou na semana, certo? E, como é de praxe, eu sempre recomendo a você, se você tiver condição, disponibilidade e tempo, a ver os vídeos dia após dia, porque no dia a gente faz um estudo mais detalhado, mais aprofundado. Hoje a gente vai dar apenas uma pincelada, né? Vamos ler ali o tema e resumir o que foi visto e analisado no dia, tá certo? Então, começando por sábado, o tema foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que é que esse tema é importante? Por que é que esse tema está contido dentro do Evangelho de João? Porque, de fato, quando nós falamos sobre Deus, nós, em outras palavras, estamos falando sobre as 3 pessoas da divindade. Ou seja, quando eu me refiro a Deus, eu estou me referindo ao Pai, eu estou me referindo ao Filho e eu estou me referindo ao Espírito Santo. Quando Jesus veio a esse mundo cumprir a missão redentiva de nos substituir, de pagar o preço do pecado, ele não veio cumprir essa missão sozinha. Junto com Jesus estava o Pai e o Espírito Santo. Ambos, os 3, trabalham juntos, focados em um só objetivo: alcançar a mim e a você, trazer graça para mim e para você, e proporcionar a eternidade para mim e para você. Tá certo? Então, com base nessa breve introdução que eu fiz, nós vamos ler aqui o verso para memorizar, né, que está ali em João 14, 26, que diz assim, ó: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Veja que nesse verso está presente aqui as 3 pessoas da divindade. Primeiro ele fala do Consolador, o Espírito Santo. Segundo, fala que o Pai vai enviar o Consolador. E terceiro, que ele virá em nome de Jesus, representando Jesus. Ou seja, o Consolador veio após a partida de Jesus, né? E aí, após esse envolvimento, ele fala que o Consolador vai dar continuidade
a missão de Jesus, que é exatamente ensinando, dando discernimento, preparando, lembrando, fazendo aquilo que é necessário para nos manter no caminho que nos conduz à vida eterna. E com base nisso, a introdução de sábado, nós vimos que o Evangelho de João, ele trata de vários assuntos dentro de blocos. Por exemplo, nós vimos o bloco dos sinais dos milagres. Tudo isso para comprovar, né, a identidade messiânica de Jesus. Vimos também o bloco dos testemunhos, vimos o bloco das palavras do eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a porta e tal e tal. Tudo isso simplesmente para comprovar que de fato Jesus é o Filho de Deus. Jesus cumpre os requisitos apresentados no Antigo Testamento como a pessoa, o Messias prometido, o Cristo, né, que iria trazer a redenção para mim e para você. Partindo para o tema de domingo, nós vimos aqui o tema o Pai Celestial. Nesse dia foi apresentado as características do Deus, o Pai, né, da primeira pessoa ali da divindade, o Pai. E essas características foram manifestadas por meio da vida de Jesus. Lembra aquela resposta que Jesus deu para Natanael, que quem vê ele, vê o Pai, né? E no dia de domingo a gente viu, inclusive, vários versos que demonstram, né, quais são as características, quais são as pretensões, quais são os anseios, né, o desejo do Pai para comigo e para com você. Isso é de suma importância, porque a gente percebe que com o passar do tempo, as pessoas se distanciaram muito do Pai. Isso começou lá no Jardim do Éden. Lembra quando o pecado adentrou a realidade? Quando Deus chamou pelo homem, pela mulher, o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam da presença de Deus. Isso a gente vê também mais à frente, né? Quando o povo sai ali do Egito, que Deus vai falar com o povo. Qual é a reação do povo? Qual foi a ação do povo? O povo diz para Moisés, olha, faz o seguinte, deixa Deus falando somente com você. Não precisa que ele se comunique com a gente. Ele fala com você e você fala com a gente, né? E aí a gente vê ali a dificuldade das pessoas de se relacionarem com Deus. Sendo que Deus sempre manifestou o desejo de manter e de criar esse relacionamento com os seus filhos. E aí ele envia o Filho para concretizar essa intenção que ele tem de se relacionar comigo e com você, tá certo? E aí no tema de segunda-feira, Jesus e o Pai, aqui a gente viu, né, o modelo de relacionamento que o Pai deseja ter comigo e com você. Qual é, Davi, o modelo? O modelo é a forma como ele se relacionava com o Filho. A gente via que Jesus tinha uma dependência constante, imediata do Pai. É tanto que essa dependência fez com que, nos últimos momentos da sua vida, fosse ali percebida, né, a ausência. Por conta do pecado que tinha sido derramado sobre Jesus, Jesus sentiu a sensação de ausência que o pecado proporciona. E isso foi bastante, vamos dizer assim, danoso para a pessoa de Jesus. Isso simplesmente para mostrar para mim e para você o quão conectado, o quão íntimo os dois eram. E isso, além de ser um fato da realidade deles dois, serve de modelo e de base para mim e para você. Nós precisamos buscar e manter o mesmo relacionamento com o Pai que Jesus tinha, né? Isso vai ser uma bênção para nós. O Momento com Deus, o canal, ele vem com essa proposta também, de nos auxiliar, de nos ajudar a ter esse relacionamento mais íntimo e mais estreito com o nosso Deus, tá certo? Partindo para o tema de terça-feira, nós vimos ali a questão de conhecer o Filho é conhecer o Pai. Aqui nós falamos um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, né? Que Jesus, ele veio para cumprir a vontade do Pai. É tanto que diversas vezes ele relatou, né, essa ideia de que o que ele estava fazendo era a vontade do Pai, que o que ele fazia, as obras que ele manifestava, eram as obras do Pai, e o que ele falava estava, vamos dizer assim, de acordo com o querer do Pai, que tudo o que ele vivia aqui era para fazer a vontade do Pai. A pergunta reflexiva que nós devemos fazer é: nós estamos andando nos mesmos passos de Jesus? No aspecto de fazer a vontade do Pai? De fazer aquilo que agrada aos olhos do Pai? Se não, ainda está em tempo.
Devemos fazer isso, porque isso não apenas vai mostrar o nosso desejo de querer agradar a Deus, mas também vai dar testemunho de que somos um com o Pai, assim como Jesus era, né? Conhecer o Filho é conhecer o Pai. Ambos estavam alinhados em um só propósito, em um só caminho. Partindo para o tema de quarta-feira, nós tivemos aqui o tema o Espírito Santo, né? Esse tema é muito importante porque muitas vezes a pessoa do Espírito Santo ela é subestimada, né? Ela é desvalorizada. Como assim, Davi? Pelo fato de da gente não ver, vamos dizer assim, atuações muito claras, muito perceptíveis e de forma muito evidente, né? A pessoa do Espírito Santo, a gente pode passar pela ideia equivocada de que o Espírito Santo é irrelevante. E não é bem assim. Para você ter uma ideia, por mais que no Evangelho de João não conste muitas citações a essa pessoa, mas a gente encontra ali logo no capítulo 1 referências ao Espírito Santo. E nós vemos de forma clara que a missão de Jesus não teria o êxito, não teria o resultado que teve se o Espírito Santo não estivesse trabalhando junto com ele. No dia de quarta-feira, inclusive, falando sobre esse tema do Espírito Santo, a gente aprendeu e a gente viu o quão importante é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. No próprio verso para memorizar, fala que ele é quem nos ensina e ele é quem nos faz lembrar. É tanto que às vezes a gente fica preocupado e receoso, né, de falar sobre Deus para as outras pessoas. E o receio é, será que eu vou lembrar? Será que eu vou saber falar? Sabe? Eu e você não precisamos ter esse tipo de temor. Porque quem nos habilita, quem nos dá as palavras de vida para proclamar as boas novas, não é a minha memória falha, não é aquilo que eu passo tempo estudando, mas sim a pessoa do Espírito Santo. Por que que homens simples, homens, vamos dizer assim, sem estudo, sem preparo nenhum, como por exemplo o próprio Pedro, fazia excelentes sermões? Não era pela habilidade e experiência que ele tinha adquirido ali com o tempo de Jesus, não. Isso era o Espírito Santo agindo na vida dele. Veja, Pedro com um sermão levou 3.000 pessoas ao batismo. Que sermão, que poder! E a gente sabe que isso não era fruto da habilidade do Pedro, não era assim, um treinamento que ele tinha feito de falar em público, não. Isso era o poder do Espírito Santo agindo na vida de Pedro e agindo nos corações dos ouvintes de Pedro. E aí a gente percebe o quão necessário é a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas em momentos como esse. O Espírito Santo nos dá discernimento, o Espírito Santo nos revela o que é bom, o que é agradável, o que deve ser permanecido. O Espírito Santo nos convida para momentos como esse. É Ele que apela aos nossos corações para buscarmos a presença de Deus. Percebe quão necessário e relevante e imprescindível é a pessoa do Espírito Santo? Pois é, devemos buscar mais e mais. A promessa que Deus nos dá é que, nesses últimos momentos da história desse mundo, ele será derramado em proporções maiores para mim e para você. Aquilo que os discípulos fizeram no Pentecoste, a gente vai fazer com, vamos dizer assim, com mais poder e com mais glória para Deus. Tá certo? Chegando ao tema de quinta-feira, o tema foi a oração de Jesus. E aqui a gente tem, podemos dizer assim, um desfecho, né, do bloco, do momento de despedida. Né? Jesus estava ali passando os últimos momentos com os discípulos e ali ele faz uma oração ao Pai. E nessa oração ele agradece, né, vamos dizer assim, a presença de Deus. Ele mostra para os discípulos o quão isso era importante para o ministério do Evangelho, né? Esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, né? E Jesus expressa, né, o desejo dele de continuar glorificando o Pai, assim como Deus já estava glorificando a pessoa dele. E nessa oração sacerdotal, né, Jesus expressa mais uma vez o carinho e o apreço que ele tinha pelos discípulos, pelos seus amigos, para as pessoas que Deus tinha confiado a Jesus. Jesus pede para que o Pai continue protegendo, assim como ele estava protegendo eles aqui na terra. É tanto que é dentro desse contexto do capítulo 17 de João, nessa oração, que Jesus fala ao Pai dizendo: olha, Senhor,
Eu não os peço que os tirem do mundo, né? Porque Jesus estava prestes a sair do mundo, a ascender à presença do Pai e sentar à sua direita. Jesus está dizendo, eu sei que esse não é o momento, não é a hora disso acontecer. Já que não é o momento nem a hora, o meu pedido que eu faço a você, meu Pai, é que os proteja do mal, que os livre do mal. E Jesus, fazendo isso diante dos discípulos, expressava o carinho e o apreço que ele tinha para com eles, né? E servindo de modelo para mim e para você. E nós também devemos ter esse mesmo espírito, né, de querer bem as pessoas que estão ao nosso redor, de querer amá-las, de protegê-las e de dedicá-las a Deus. Isso é muito importante. Chegando ao tema de sexta-feira, que é exatamente o estudo adicional, eu separei aqui 2 textozinhos bastante interessantes. E o primeiro texto diz assim, ó. Ao avaliar quem era Jesus, seus oponentes o julgaram segundo a carne, de acordo com os padrões humanos. Isso está descrito lá em João 8, verso 15. Isso talvez fosse pior do que julgar segundo a aparência, e também está descrito lá em João 7, 24. Em João 8, eles recorreram aos critérios da carne, isto é, da humanidade decaída, que vive no mundo caído e não se importa com a orientação do Espírito Santo. Eles viram a carne de Jesus, por assim dizer, mas nunca refletiram sobre a possibilidade de que ele fosse o Verbo feito carne. Julgar Cristo por esses critérios limitados é avaliá-lo do ponto de vista mundano. Infelizmente, os seus, né, aqueles que deveriam reconhecer Jesus, principalmente a classe religiosa, que estava de antemão mais, vamos dizer assim, centrada no conhecimento bíblico, essas pessoas rejeitaram o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Porque ao invés de analisarem Jesus à luz da palavra, eles analisaram Jesus à luz do eu acho, do que eu penso, da forma como eu acho que é correto, ou seja, à luz da carne humana, né? À luz dos, vamos dizer assim, das motivações egoístas, né? E predominantes, mundanas desse mundo mal. E por conta desse tipo de percepção que eles se utilizaram, eles não reconheceram a pessoa de Jesus como o Messias prometido. E isso, vamos dizer assim, fez uma falta enorme para eles. Tá certo? O outro texto que eu separei diz assim, ó. O Consolador é chamado o Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás controla a mente, encaminhando as pessoas a falsas normas. Ele deforma o caráter. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim, expõe um erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito da Verdade, agindo por meio da Palavra de Deus, que Cristo conduz a si seu povo escolhido. Em outras palavras, encerrando esse nosso momento, o que esse último texto quer dizer é o seguinte: nós precisamos buscar mais a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que proporciona paz, bem-estar, né? O sentimento de que está trilhando o caminho correto, o Espírito Santo é quem nos conduz à palavra, à verdade. E por meio dessa condução, a gente vai chegar aos alicerces sólidos, né? A rocha verdadeira de que sim, estamos fazendo o que é correto, aquilo que agrada a Deus e conduz à vida eterna. Se a gente deixa de lado a pessoa do Espírito Santo e passa simplesmente a seguir as inclinações mundanas, né? Podemos dizer, as normas desse mundo, né? As falsas doutrinas, né? Ensinadas por Satanás, a gente fica suscetível, né? Vamos dizer assim, a perdição, né? E também acontece o que foi falado aqui, né? A questão de não ter paz, né? Não viver uma vida suficiente. E aí fica aquela angústia terrível.
Então, encerramos mais um estudo, né? A lição 11 foi concluída pela graça de Deus. Isso eu dito e falo várias vezes. Isso não é obra minha, é obra de Deus que nos conduz a minha pessoa, conduz você até esse momento. E louvado seja o nome de Deus por todo o sempre, por sua misericórdia, mais uma vez ter se manifestado a nós e termos concluído mais uma semana. Meu convite é para que você volte amanhã, porque amanhã nós vamos iniciar uma nova semana, será a 12ª semana. Estamos quase concluindo o ano, o trimestre, e é preciso que a gente mantenha firme essa nossa jornada. Quem sabe, para muito em breve, concluirmos esses estudos diretamente da pessoa do próprio Jesus ali nas mansões celestiais. Tá certo? E Papai do Céu te abençoe e proteja de todo o mal. E eu quero te ver aqui amanhã pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.